Adão e Eva. A verdade oculta. Revelada pelo livro de Urântia. Você já parou para pensar se tudo o que sabemos sobre Adão e Eva realmente aconteceu assim? Será que a narrativa que nos contaram durante séculos é apenas uma versão simplificada, ou talvez manipulada, de algo muito maior? Hoje, vamos explorar uma perspectiva que poucos conhecem, apresentada pelo livro de Urântia. Será que a verdade foi escondida de nós? Será que Adão e Eva são mais do que personagens simbólicos de uma história antiga? Mas, por que essa história é importante? Adão e Eva, segundo o livro de Urântia, não são apenas os primeiros humanos ou os protagonistas de uma queda mítica. Eles representam um momento crucial na evolução espiritual e biológica da humanidade. Eles não vieram para ser perfeitos desde o início, mas para elevar a raça humana a um novo patamar. Então, por que essa visão não é amplamente conhecida? Por que nossa percepção deles ficou limitada à culpa, ao pecado e à punição? A resposta pode estar no poder de narrativas que moldam nossa visão do mundo. Então vem o questionamento: quem eram Adão e Eva? De acordo com o livro de Urântia, Adão e Eva eram filhos materiais, seres de origem divina e humana, enviados a planetas em evolução como Urântia, nosso planeta. Com cerca de 3 metros de altura, irradiavam uma luz violeta divina e possuíam corpos adaptados tanto para a existência terrena quanto para a conexão com o plano espiritual. Eles não nasceram na Terra, mas foram enviados após uma rebelião que mergulhou nosso mundo em isolamento espiritual. Imagine, seres extraordinários com a missão de reconstruir a harmonia e elevar a humanidade, mas enfrentando um planeta marcado pelo caos e pela divisão. Por que nunca ouvimos falar disso? Por que então eles vieram para a Terra? Adão e Eva tinham uma missão específica: estabelecer um padrão biológico superior e um novo nível de civilização. A humanidade até então estava mergulhada em primitivas lutas por sobrevivência, marcada por diferenças genéticas e culturais entre as raças. Eles deveriam introduzir o sangue violeta, um material genético divino, que ao se misturar com as raças humanas, aumentaria suas capacidades físicas, intelectuais e espirituais. Mas será que essa missão foi sabotada desde o início? O Jardim de Éden, sua base, não era um mito. Era um local real, cuidadosamente escolhido para ser a sede desse projeto. Estudos sugerem que o primeiro Éden pode ter estado onde hoje é a ilha de Chipre, antes de um cataclismo natural tê-la separado do continente. Se esses indícios forem verdadeiros, por que continuam sendo tratados como lendas? Será que estamos prontos para aceitar que muito do que consideramos mitologia pode ser história real? E o que seria então a falha adâmica? O que realmente aconteceu? E aqui está o ponto mais polêmico. O que aconteceu com Adão e Eva? Por que falharam? Segundo o livro de Urântia, Eva, pressionada pela lentidão do progresso, foi induzida a um plano que parecia promissor. Ela foi convencida por um líder nodita, Cano, a acelerar o processo genético unindo-se a ele. A promessa era clara: resultados imediatos. Mas essa decisão, por mais bem intencionada que fosse, violava as regras divinas. Adão, por sua vez, ao descobrir o que aconteceu, decidiu se unir a Laota, outra nodita, para compartilhar as consequências. Ambos sabiam que suas ações os levariam a perder sua posição elevada, mas sentiam que não podiam abandonar um ao outro. Isso não soa mais humano do que simplesmente pecadores condenados? Eles erraram, mas seus erros foram impulsionados pelo desejo de cumprir sua missão. Agora, pergunte-se: por que a narrativa tradicional transforma essa história em uma simples desobediência? Será que foi mais conveniente ignorar os desafios reais que enfrentaram?
Será que sua falha foi uma forma de nos ensinar que mesmo os enviados divinos podem falhar, mas que o propósito maior sempre prevalece? Por fim, o que aconteceu depois? Após a chamada queda, Adão e Eva não desistiram. Foram para o segundo jardim, localizado entre os rios Tigre e Eufrates, e continuaram trabalhando para cumprir sua missão. Seus descendentes, conhecidos como Adamitas, espalharam-se pelo mundo, trazendo avanços culturais e espirituais. O progresso foi lento, mas real. Adão e Eva viveram mais de 500 anos, dedicando cada dia à reconstrução de algo que parecia irrecuperável. Mas aqui está a questão que poucos levantam. E se essa falha não fosse apenas deles? E se forças contrárias estivessem agindo para sabotar a missão desde o início? Afinal, o antigo príncipe planetário, Caligástia, ainda estava presente na Terra, manipulando mentes e situações. Será que a verdadeira história é mais sobre resistência e perseverança do que sobre fracasso? O legado de Adão e Eva. O impacto de Adão e Eva vai muito além de suas ações imediatas. O livro de Urântia sugere que o gene violeta introduzido por eles deixou um legado genético que ainda carregamos. Um estudo científico sobre o gene microceph, que regula o tamanho do cérebro humano, indica que ele surgiu há cerca de 37 mil anos, exatamente quando o livro de Urântia diz que Adão e Eva chegaram à Terra. Coincidência? Ou mais uma peça do quebra-cabeça que desafia o que sabemos sobre nossa origem? Além disso, a narrativa tradicional da queda do homem é desmentida. Não foi a humanidade que caiu, mas Adão e Eva. E, mesmo assim, sua queda foi uma tentativa de corrigir os desafios de sua missão. Isso muda completamente nossa visão de culpa e redenção. Em vez de um fardo eterno, recebemos o legado de seres que, apesar de suas falhas, deixaram um mundo melhor. Clímax. O que isso significa para nós? E agora, a pergunta mais importante. Por que essa história foi suprimida? Por que preferimos uma narrativa que nos reduz a pecadores, em vez de reconhecer que somos o resultado de um projeto em evolução? Será que instituições ao longo da história preferiram manter o controle sobre uma população culpada em vez de libertar mentes com a verdade? Essa é uma história que nos desafia a repensar quem somos. Se Adão e Eva são mais do que símbolos, se nossa evolução espiritual e biológica é parte de um plano cósmico, o que isso significa para a forma como vivemos nossas vidas hoje? Estamos prontos para aceitar que o que sabemos pode ser apenas parte da verdade? Mudança de caráter. E você? Está pronto para descobrir mais? Se este vídeo fez você questionar, então ele cumpriu seu propósito. Talvez seja a hora de reavaliar o que nos foi ensinado, de buscar novas perspectivas e de entender que a verdade pode ser mais grandiosa do que jamais imaginamos. Adão e Eva não são apenas figuras do passado. Sua história nos desafia a ser mais, a buscar mais e a questionar tudo. Se você se sentiu inspirado ou curioso, inscreva-se no canal e compartilhe suas reflexões nos comentários. A verdade está lá fora, e cabe a nós buscá-la. Até o próximo vídeo.